Bem-vindos, bem-vindas para quem está chegando. Agradeço a participação de quem está aqui conosco para a sua apresentação. Já já os apresentarei. Vamos conversando enquanto vocês vão chegando aí pelo chat, pelo webinário. Estou esperando, aguardando o pessoal ir entrar. Já temos gente no webinário? Aparentemente, sim. Ok, então Já vamos sim. iniciar. Ah, Novamente, bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Diego Barreto, eu sou arquiteto e treinador certificado da Graphisoft. Eu estou aqui para apresentar para ser anfitrião em mais um webinário desta série de webinários sobre fluxo de trabalho da community da Graphisoft Brasil. E antes de a gente iniciar, eu vou relembrar vocês de tudo que a gente já viu neste ano, né? Então, começamos pelo episódio 1, em que falamos sobre implantação BIM com o ArchiCAD, juntamente com a Marabuco Arquitetos. Ah, Em seguida, nós tivemos o segundo episódio sobre o potencial das propriedades, em que falamos sobre o gestor de propriedades, a relação com o IFC, a interoperabilidade, como é que a gente organiza a informação em BIM com o ArchiCAD com a Coral Lopes, do Estúdio Resende. No terceiro episódio, nós conversamos com o Estúdio Vinícius Macedo sobre o estudo de viabilidade com a ArchiCAD, como é que a gente consegue extrair informação, como é que a gente consegue extrair quantitativos, trabalhar com opções de projeto, com módulos, com modelos esquemáticos no ArchiCAD. No quarto episódio, nós falamos especificamente sobre módulo associado, o uso de módulos associados no ArchiCAD com a Norden Arquitetura, e chegamos então no quinto episódio, que, coincidentemente ou não, um pouco que mescla de vários destes assuntos, e leva a um outro nível de conhecimento que a gente vai aprender aqui hoje e ouvir sobre a experiência que a gente que vamos contar para a gente. Caso vocês tenham interesse, caso vocês queiram ver os outros episódios, inclusive este também, na sua versão gravada, eu estou colocando aí no chat, colocarei no chat o link para os outros webinários na Graphisoft Community. Ah, Rita, eu não estou conseguindo ainda acessar o chat. A gente já está falando que vai iniciar apenas quando a reunião estiver iniciada. E no momento eu não consigo digitar nele, mas já já eu coloco o link para vocês. Bom, Fechou. sobre o webinário de hoje, então, estamos no quinto episódio. O webinário abordará o uso de opções de projeto em diferentes tipologias. A gente vai demonstrar, vocês vão ver como o ArchiCAD pode ser utilizado para agilizar e otimizar os processos e resultados em diferentes tipologias de projeto. E a gente vai utilizar o recurso justamente de opções de projeto para isso. Isso é um recurso novo do ArchiCAD, que veio com o ArchiCAD 27 e que vem sendo aprimorado para o lançamento do ArchiCAD 28. Caso você tenha interesse, existe também lá no Graphisoft Learning um treinamento de atualização que fala, dentre outras coisas, sobre este recurso novo de opções de projeto. Bom, agora que eu fiz essa introdução sobre o que já passou, vamos falar um pouco dos nossos três convidados. Novamente agradeço a participação de vocês. A gente está com Luciano Ramos, juntamente com Caroline Alves e Patrícia Angelini. Patrícia e a Caroline são B-Managers da Ramos Arquitetura e são treinadoras certificadas da Graphisoft. O Luciano é arquiteto, formado pela Universidade Federal do Ceará, especialista em direção industrial e desenho de imobiliário, e tem aí 35 anos de experiência na área, exerce a profissão como arquiteto urbanista na Ramos Arquitetura, como vice-presidente também da ASBEA, do Ceará. Ele participa, dentre outras coisas, na sua atuação como arquiteto. A gente também está com a Carol, como eu falei para vocês, BIM Manager no escritório de Ramos Arquitetura e também fundadora da Sala BIM, Escola de ArchiCAD, atuando em consultorias e implementação como treinadora certificada da Graphisoft. Por fim, a Patrícia.
arquiteta formada pela Universidade Federal do Ceará também BIM Manager na Ramos Arquitetura, foi embaixadora da Graphisoft Brasil em 2022 e hoje é treinadora certificada e também BIM Manager pela Graphisoft, né? Esses são os nossos três convidados hoje. Vamos falar sobre o uso de opções de projeto. Novamente agradeço a participação de vocês e para quem está nos acompanhando ao vivo, nós dividiremos o nosso webinário, como sempre, em três momentos. Este primeiro momento introdutório, em que eu fiz essa apresentação a essa série de webinários e às nossas convidadas e convidados. Elas farão uma apresentação sobre os seus fluxos de trabalho, como o ArchiCAD, como é que o ArchiCAD traz vantagens para o desenvolvimento de projeto. E, ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, em que vocês poderão ligar o microfone ou escrever no chat suas dúvidas, e a gente vai ter esse diálogo com os nossos convidados no nosso webinário. Fiquem à vontade para qualquer momento durante a apresentação escrever as perguntas no chat, que ao final, na sessão de perguntas e respostas, nós teremos esse diálogo, ok? Dada essa apresentação, novamente obrigado a quem está participando e é com vocês. Boa apresentação para vocês. Obrigada, bom dia a todos. Antes de mais nada, já foi feita aí, o Diego já nos apresentou, né? Nós somos a Ramos Arquitetura, juntamente com a Patrícia e com a Carol, né? Nós formamos parte desse time aqui da Ramos Arquitetura. Queria agradecer a Graphisoft pelo convite, tá? Assim, deixa a gente muito feliz, né, com essa possibilidade de a gente compartilhar um pouco aqui dos nossos processos, tá? Então, assim, como foi dito, nós somos um escritório que estamos aí há mais de 35 anos no mercado, né? A gente nasceu, né, ainda antes do próprio evento do CAD, no comecinho de tudo isso aí, e a gente tem uma característica aqui no escritório, tá certo? De um trabalho bem diversificado, certo? Bom, então, fazendo essa breve apresentação, né? Nós estamos aí, e o nosso escritório ele já tem mais de 35 anos, mais de 1 milhão de metros quadrados em projeto, né? Nós estamos em Fortaleza, né? Mas atendemos tanto o estado do Ceará como parte da região Nordeste e até mesmo um pouco Sudeste. E assim, a nossa produção é bem diversificada. Ela não é uma produção fixada em um único mercado ou em um único objeto. Então, a gente trabalha muito, temos uma pegada no segmento de educação, né, na parte de colégios, faculdades, universidades, mas não é uma coisa exclusiva, né, e a gente está trazendo alguns exemplos, né, para você ter uma ideia, já exemplos desenvolvidos desde 2019, começo de 2019, que a gente fez a implementação do BIM aqui no escritório, e vale a pena ressaltar que depois de 3 anos de pesquisa, eu também sou membro do InovaCon, do Instituto de Inovação da Construção Civil no estado do Ceará. Acho que vocês, se não ouviram falar, hoje é um instituto, e a gente fez essa pesquisa, nós trabalhamos, e a opção nossa pela Graphisoft, pela plataforma do ArchiCAD, foi uma opção muito consciente, uma opção muito pensada, né, quando a gente fez essa migração. E, assim, eu acho que hoje, juntamente aí com o nosso time, principalmente Carol e Patrícia, a gente colhe, né, esse processo que a gente fez com maturidade, né? Então, como eu disse, a gente trabalha nesses segmentos, segmento diversificado, nós não temos um foco no mercado imobiliário somente, né? Trabalhamos em outros segmentos. Então, aí são alguns exemplos, tá, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido, tá certo? E todos eles já desenvolvidos na plataforma BIM, utilizando agora o ArchiCAD 27 com essas opções que a Patrícia e a Carol vão apresentar, essas opções de projetos. E isso tem sido, para a gente, uma ferramenta muito poderosa, né, no sentido de oferecer ao cliente as opções, de oferecer ao cliente as possibilidades, né, que um projeto pode oferecer, que uma escolha de uma determinada tipologia pode oferecer. E isso é uma ferramenta, como eu disse, de tomada de decisão, é uma ferramenta, inclusive, de análise
né, de cenários, de análise de implantação de uma obra, de um projeto, de análise de avaliação estrutural até, de soluções estruturais de instalação. E isso para a gente tem se apropriado muito dessa ferramenta nesse último ano, tá? Então, agradeço mais uma vez a participação, né, e passo a palavra agora para a Patrícia e para a Carol. Oi, pessoal, vocês escutam a gente? Escutar? Escutamos, sim. Pode falar. Deixa eu voltar para cá. Pronto, vamos lá. Gente, bom dia. Como o Luciano falou, agora a gente vai passar por uma parte um pouco mais técnica. A gente vai apresentar alguns cases aqui do uso do filtro, né, de opções de projeto associado a outros recursos do ArchiCAD. Como o Luciano, né, falou também, aqui a gente tem uma diversidade grande de projetos. Então, para a gente sempre é um desafio, porque a gente, além, né, de estruturar um programa de necessidades, a gente também tem que estruturar um fluxo de trabalho dentro da nossa equipe, de quem vai participar do projeto, de como isso vai, né, de como isso vai ser documentado. Então, a gente trouxe alguns exemplos interessantes de como a gente faz, né, de como a gente vem fazendo isso, primeiro a título de experimentação e depois a gente realmente, né, validou como um fluxo que a gente vai usar no escritório. Então, o primeiro case que a gente vai ver agora, ele é um fluxo aplicado a um projeto urbanístico. Na verdade, não é um projeto ainda, mas um estudo de viabilidade. E nessa fase, né, dos estudos de viabilidade, as opções, elas são importantes para a questão financeira, para a questão da viabilidade do empreendimento. Então, às vezes é nos pedido, né, pelo próprio cliente, uma gama de possibilidades, né, para que eles, né, se sintam mais confiantes para escolher a melhor opção. Então, a gente tem um desafio, né, antes das opções de projeto, que seria como é que a gente faria isso dentro do ArchiCAD? Mas tem o filtro de renovação, a gente poderia trabalhar outras combinações de filtros. Poderia, mas caso o projeto avançasse, a gente teria muito mais dificuldade em gerenciar, né, o fluxo de informações dentro desses arquivos. E os projetos que a gente faz aqui não são projetos pequenos. Então, isso é um fator também que dificultava bastante o nosso trabalho. Então, nesse caso que a gente vai ver agora, é um projeto de um estudo de viabilidade de um loteamento, em que a gente usou as opções de projeto para estudar a disposição de lotes, os tamanhos de lotes, né? E, enfim, né, estratificar essa viabilidade em outros pontos de vista que não fossem as plantas. A gente conseguiu também aplicar esse fluxo para outros entregáveis. Bom, então, a gente preparou um pequeno GIF. Vocês estão conseguindo visualizar o GIF? Está animado ou está estático? Está animado, sim. Pronto, ótimo. Então, nesse GIF, a gente mostra, né, que a gente fez um conjunto de opções de tamanhos de lote e como, né, ele se comportaria dentro da estrutura de caixa de via que a gente propôs. Então, a gente teria lá lote de 9, de 8,70, de 8,50, de 8,2 e lotes com outros arranjos. Isso, né, seria o nosso ponto de partida, de conseguir mostrar plantas, né, com opções diferentes de projeto, e a gente conseguiria fazer com outros filtros. Aí a gente vai passar agora para um próximo nível do uso das opções de projeto, que é rebatido nas tabelas. Então, todos os filtros do ArchiCAD, eles podem ser aplicados a diferentes pontos de vista. Então, por que não aplicar as opções de projeto também para as tabelas? Então, tudo que está refletido na planta, a gente também conseguiu estratificar nas tabelas. Então, vocês podem ver aí que a gente tem o quadro de áreas do empreendimento, se a gente escolher o lote né, o lote de 9 metros, o lote de 8,50, o lote de 8,75. Então, a gente conseguiu apresentar, né,
números diante da conformação das plantas que a gente definiu, né, durante essa fase. E aí a gente colocou aqui, né, a Paty colocou só um print do nosso mapa de vistas e também dos critérios da tabela, que a gente pode sim usar, né, de maneira bem simples esse estudo de viabilidade. Inclusive, nós fizemos com tramas, a gente não chegou a modelar nada, porque, enfim, nessa fase, né, o impacto das nossas decisões, né, em termos financeiros é muito grande nesse tipo de projeto, então a gente nem modelou muito, não, a gente só trabalhou com tramas, e aí a partir dos IDs, dos elementos dessas tramas, a gente conseguiu separar em tabelas e também inserir essas tramas dentro das opções. E aí depois a gente salvou, né, as vistas de tabelas dentro de cada opção de projeto e conseguimos extrair essas tabelas, né, bem estratificadas e bem definidas. E o que é legal de observar aqui é que não foi necessário fazer várias configurações de tabela. É uma única tabela com aplicações do filtro diferente. Então, se a gente tivesse usando, por exemplo, ali vegetal, a gente precisaria fazer várias tabelas diferentes. Então, a gente viu que ao usar a opção de projeto aqui nesse caso ia trazer mais benefícios para a gente nesse sentido, porque aqui dentro do filtro aplicado, a gente consegue salvar vistas e aplicar qual que é o filtro ali que a gente está utilizando. Bom, aí uma outra coisa também é a questão da documentação. Como a gente consegue inserir a documentação também dentro das opções de projeto, a gente consegue, né, um nível melhor e uma otimização dessa documentação a partir do momento que a gente consegue, né, esconder sem precisar criar ali uma penca de filtros, já que as opções já estão criadas por conta da própria tipologia de projeto que a gente está tratando. Então, a gente tem, né, uma facilidade gigante dentro dessa questão da documentação e de não precisar ficar criando, né, novas combinações e novos filtros para essa fase. Bom, o outro projeto, eu vou até falar mais rápido, porque o da parte é maior. Eu vou falar agora sobre um estudo que a gente fez para uma torre. Então, são as opções de projeto aplicadas a repetições. Então, a priori, quando a gente trabalhava torre aqui, antes das opções de projeto, a gente não usava o módulo associado pelo método iceberg. Por quê? Porque a gente tinha uma série de dificuldades, como, por exemplo, estudar fachadas, quando a gente repetia os módulos, ficavam paredes duplicadas, e isso interferia na própria modelagem, davam vários bugs. Então, como é que a gente fazia antes? A gente tinha um módulo do tipo inteiro. Só que isso também era muito ruim, porque quando a gente tinha que fazer uma alteração no apartamento, a gente teria que repetir essas alterações, já que o nosso módulo padrão era o pavimento tipo. E aí, isso acabava, né? A gente tinha retrabalho por conta disso, né? Claro que bem menos se a gente não usasse o módulo associado, mas a gente ainda sentia esse retrabalho, principalmente nas etapas iniciais, em que o layout ainda é muito mudado, né? O cliente ainda pede muitas alterações de layout. Então, isso acabaria se tornando dispendioso para a gente. Então, o nosso desafio, né, também seria gerir vários arquivos para as diferentes tipologias dos apartamentos, né? Então, tem esse tipo aqui tem né, 4 tipologias de apartamento e esse de baixo tem 2, então a gente teria que trabalhar isso em pisos diferentes e acabava que tornava o fluxo um pouco mais complexo do que a gente esperava. Então, aqui a gente vai apresentar como é que a gente trabalha, como eu disse para vocês. A gente primeiro fez os testes e agora a gente já está validando em alguns projetos. Então, a gente usou as opções de projeto tanto para definição de layout, né, que eu acho que é uma coisa mais básica. Então, a gente teria ali uma combinação de opção de projeto para definir qual seria, né, o layout, mas outras combinações para elementos como paredes duplicadas. Então, a gente tem um módulo do tipo, e aí hoje a gente consegue usar o iceberg por isso, porque a gente modela o tipo, né, inteiro, bonitinho, com todas as paredes, mas, por exemplo, se ele for rebatido, né, no pavimento tipo, eu consigo
excluir, como no GIF mostra aí, ó, ele vai mostrar agora que ele excluiu a parede, né, a parede da direita, a parede da esquerda, e isso a gente consegue fazer individualmente dentro de cada módulo associado do apartamento. Tem o GIFzinho, será, Paty? Aqui é só mostrando o layout, né, assim, só para passar logo esse slide, que a gente também consegue fazer esse tipo de estudo, né, são coisas, a gente consegue separar, por exemplo, as paredes do layout para a gente ter essa dinamicidade. Exatamente. E aqui a gente vê o tipo sendo aplicado, né? Cada uma dessas opções sendo aplicada aqui de forma individual no pavimento tipo. Exatamente. Então, isso, por exemplo, surgiu um ajuste de layout na tipologia A. Então, a gente não tem mais problema, porque a gente vai no iceberg, a gente ajusta e está tudo ok. Quanto a paredes duplicadas, então aqui tem a imagem, o GIF que vocês podem olhar, que a gente fez uma combinação. Então, eu quero que apareça só a parede da esquerda, a parede final do tipo. Ou então, as paredes, né? Se for um apartamento do meio mesmo, não quero as duas paredes aparecendo no módulo. E isso, como eu disse agora há pouco, é uma definição interna do módulo. Então, acho que dá até para ver aí, né, que essa imagem é de dentro da configuração do módulo associado e a gente pode escolher a opção de cada módulo individual. Então, a gente ganhou muito tempo com isso. Nessa fase, que é uma fase, né, para a gente mais demorada, que é a fase de montagem, né, que a gente vai saindo de escala, né, sai da escala do apartamento para o tipo, do tipo, sai para o pavimento inteiro e também para estudos de fachada. Então, quando a gente tem fachadas diferentes, fachadas com, né, com tamanhos diferentes ou com opções de fachadas diferentes, a gente também consegue incluir, né, uma opção, uma combinação de opção dentro do módulo do apartamento com a opção de varanda que a gente vai preferir. Então, eu acho que, né, em termos de agilidade e de própria compatibilização mesmo, a gente ganhou bastante tempo usando as opções de projeto. E aí a gente fala um pouco sobre, né, essa associação que tem sido muito bem-vinda aqui no escritório de opções com módulos associados, que é apenas um arquivo para gerir. Até então a gente não teve muitos problemas em relação a isso, então a gente está gerindo agora um arquivo único. Antes a gente tinha, né, 3 arquivos de módulos que a gente juntava e ia, enfim, deixando mais coisas para a gente poder fazer, principalmente quando a gente tem que entregar em apartamentos a unidade acessível, então isso acabava que dava uma dorzinha de cabeça de ter que fazer, então agora com as opções de projeto ficou muito mais simples a gente fazer essa parte da unidade acessível. A gente ganhou mais produtividade, porque a gente consegue ser mais rápido, a gente tem menos retrabalho, né? A gente faz tudo em um canto só. A gente tem uma consistência maior na documentação, uma vez que não tem esse perigo, entre aspas, de a gente ter ajustado em um dos módulos e ter esquecido de ajustar em outro módulo, que era uma coisa que às vezes acontecia. Então, eu desenvolvi, evoluí um pouco mais, por exemplo, as alvenarias do módulo A, mas eu esqueci de desenvolver as alvenarias do módulo B, que foi coisa que já aconteceu. Então, hoje em dia, né, a gente vem testando isso, a gente, por enquanto, tem gostado muito desse fluxo. A gente viu que, né, tá mais simples assim de conviver. E aí, por conta disso, como a Carol falou, a gente está usando agora o método do iceberg, que antes a gente não usava, né, a gente preferia fazer de forma separada, e agora a gente está usando esse método que a gente tem achado também mais fácil, por estar no mesmo arquivo, e que a gente quer manter um arquivo só para poder gerir tudo. E a parte, entre aspas, negativa desse novo fluxo que a gente vem seguindo é a questão que isso exigiu mais organização interna em termos de nomenclatura, em termos das opções, porque se eu faço uma coisa e eu chamo de qualquer coisa, a Carol, quando for pegar o meu arquivo, não vai entender nada, porque, né? Então, a gente tem que conversar bastante aqui no escritório, a gente tem tratado melhor essas nomenclaturas, a gente ainda não definiu alguma coisa assim muito padrão, porque, como a gente falou, né, o filtro é novo, a gente está em processo de experimentação ainda, a gente aplicou já em 3 ou 4 projetos diferentes, então a gente está testando aí para ver qual vai ser a nomenclatura padrão, mas isso está exigindo mais a gente está até vendo
e escrevendo, agora por conta das opções de projeto, a gente escreve, por exemplo, numa folha de trabalho do ArchiCAD, o fluxo que a gente está estabelecendo para aquele projeto, para que outras pessoas do escritório, se vierem a pegar no projeto, possam entender, né, como é que aquilo está acontecendo. Principalmente agora nesse próximo projeto que eu vou mostrar para vocês, que foi aqui na escala dos projetos educacionais. Então, aqui a gente tem um projeto de uma escola que está em fase de desenvolvimento, e é uma escola de 17 mil metros quadrados, e normalmente as escolas, quando a gente faz, acontecem por fases, né? Dificilmente eles fazem a escola de uma vez só. Aqui é uma escola de infantil até ensino médio. Então, foi exigido da gente fazer a fase 1 e a fase 2. Só que, como nada é simples no projeto de arquitetura, não foi só, tipo assim, é um bloquinho que vai ser fase 1 e um bloquinho que vai ser fase 2. Na fase 1, quando ela virar fase 2, eu também vou ter uma reforma ali acontecendo, porque eu tinha adequado alguns ambientes para atender umas necessidades, que agora, depois que o projeto evoluiu, né, ficou finalizado, eu não vou mais precisar. Então, a gente encontrou nesse tipo de projeto, nesse projeto em específico, a gente tinha alguns desafios. A documentação em fases, então eu precisava documentar o projeto como fase 1 e eu precisava documentar o projeto como fase 2. Quando eu fosse fazer o projeto legal, eu precisava fazer esse projeto já como fases completas, então tinha que aparecer o final dos finalmente, né, como ia acontecer. Eu precisava gerir todas essas informações de uma forma separada, e para poder mandar para os projetistas que iam colaborar, porque eles também iam ter que fazer ali parte do projeto deles, fase 1 e fase 2. E, além disso, nesse projeto em específico aqui, a gente também ia ter um projeto de esquadrias, né? Uma escola muito grande, né? Envolvia aí a gente ter um pouco mais tirar um pouco a responsabilidade nossa e envolver outros parceiros. Então, a gente também precisava contabilizar o que ia ser esquadria exclusiva da primeira fase, esquadria que ia ser exclusiva da segunda fase e o que ia pertencer às duas fases, né? Ou seja, não ia sumir de uma fase para outra, enfim, ia ficar do começo ao fim. E no começo, a gente estava usando o filtro de renovação para fazer isso, porque quando a gente começou esse projeto, não tinha lançado ainda o ArchiCAD 27, então a gente começou no filtro de renovação. E aí, pensando, discutindo sobre aqui dentro do escritório, a gente viu que em algum momento, que esse momento ia ser o projeto legal, a gente ia ter um problema, porque a gente não ia conseguir documentar da forma que ia ser necessária para documentar. E assim, dá muito, muito trabalho, a gente ia ter que passar muito tempo pensando sobre isso. Então, quando surgiu essa oportunidade das opções de projeto, a gente decidiu que nós íamos migrar esse fluxo, né? A gente estudou, claro, antes, E assim, gente, não é uma questão de estudar, eu vou estudar durante 2 horas para saber se vai dar certo. Não, a gente parou, eu passei 1 ou foi 2 dias, assim, realmente pensando, testando em outros arquivos, porque isso, eu parei 1 ou 2 dias ali no máximo, e isso me ganhou 1 mês, né, de trabalho, porque a questão da gestão aí Porque o projeto legal ia dar ruim. Ia dar ruim, gente, para basicamente projeto legal. Eu vou já falar, porque tem as partes da documentação aqui, mas basicamente por conta do quadro de esquadrias e de coisas que precisavam aparecer em tal hora e não podiam aparecer em outros momentos. Sim, porque assim, o projeto ele vai ser executado em fases, mas ele vai ser aprovado na prefeitura como um todo. Então, o desafio ficou maior ainda porque tinha que existir um projeto legal inteiro e teria que existir um projeto executivo dividido ali em 2 fases. Depois uma reforma, né, ainda na fase 2. Basicamente, eram 3 projetos em 1. Né? Então, aqui só mostrando antes para vocês, a gente tinha a escola fase 1 e fase 2, tanto em questão de modelagem quanto em questão de documentação. Então, na fase 1, a gente teria ali a planta apresentada, e quando a gente vai para uma fase 2, por exemplo, a gente vê aqui essa parte que é a ampliação que a gente vai ter, e toda a documentação da parte da fase 1, por exemplo, aqui uma das nossas premissas era deixar ela mais esmaecida. Então, também as opções de projeto nos auxiliou para a gente conseguir chegar nesse ponto, que, como a Carol falou, a gente consegue utilizar as opções de projeto não só para fazer plantas, né, para fazer visualizações, mas também a gente consegue aplicar esses filtros dentro de tabelas, de sobreposição gráfica e tudo mais, para aliar, né, toda essa questão do projeto.
Então, dentro aqui desse projeto em específico, a gente tinha algumas premissas de documentação. Eu vou ler devagar, porque pode dar um nó na cabeça, e deu um nó na minha cabeça várias vezes. Eu também. Então, assim, quando a gente fosse documentar a fase 2, o nome dos ambientes da fase 1 não podiam aparecer. Então, eu tinha que desligar as zonas da fase 1. Só que quando eu fosse lá para o projeto legal, essas zonas iam ter que aparecer, porque era o projeto completo. Né? Quando eu fosse documentar a fase 2, o layout da fase 1 também não devia aparecer. Mas, quando eu fosse lá para o projeto legal, ele ia ter que aparecer. Então, quando eu fosse documentar também a fase 2, a fase 1 ela tinha que ficar mais esmaecida, porque eu já tinha feito a fase 1. Né? Então, eu só ia destacar o que ia ser pertencente mesmo da fase 2. Então, assim, isso demandou a gente pensar bastante o melhor fluxo para chegar nisso, e também a questão do quadro, de esquadrias por fases para o projeto legal, e para o projeto executivo, porque na fase 1 eu tinha que ter um quadro de esquadrias só da fase 1, na fase 2 só da fase 2, e no projeto legal eu tinha que ter todas as minhas esquadrias ali acontecendo. Então, eu podia ter feito por vegetal? Podia, só que isso ia me demandar ter que ajeitar várias outras coisas, como tabelas, sobreposições gráficas, enfim, para ter que ficar alterando ou acrescentando os vegetais que foram feitos. Então, a gente achou melhor fazer a divisão por opções de projeto. Então, eu tenho aqui na fase 1 a modelagem do que é exclusivo da fase 1, eu tenho aqui na fase 2 a modelagem que é exclusiva da fase 2, aqui eu coloco a documentação que é exclusiva da fase 1, a documentação exclusiva da fase 2, e aqui eu precisava gerir essa questão de layout que ia aparecer na fase 1 e no final, e as zonas também, a gente também criou uma opção para a gente poder ligar isso no final das contas. Então, como é que ficou isso em termos das combinações, do que ficava ligado e desligado? A gente tinha aqui na fase 1 o que era modelagem e documentação, e também layout e zona. Então, na fase 2, aqui, essa opção ficava desligada, está desligado aqui, e nas fases finalizadas aparecia o que precisava aparecer. Né? Então, a gente conseguiu, por meio dessas combinações, gerir de uma forma bem mais facilitada, sem precisar ficar alterando sobreposição gráfica para pegar outros vegetais, ou tabelas também para tirar qualquer tipo de quantitativo. A gente está usando os mesmos vegetais que a gente sempre usou, só que agora a gente está só aplicando um filtro diferente aqui para extrair essas informações. Então, o que a gente desenvolveu, né? Foi possível a gente desenvolver sobreposições gráficas para a fase 2. Então, eu trago aqui o exemplo para vocês verem, para quem ainda não está um pouco familiarizado com esse novo filtro. A gente consegue fazer uma sobreposição gráfica onde a gente aplica como critério o conjunto da opção, né, que a gente não quer ou que quer que apareça. Então, ó, na fase 2, tudo que não era fase 2, ou seja, modelagem de fase 2, eu queria que ficasse cinza, para ficar esmaecido, e ele só deixar destacado realmente o que ia ser construído naquela fase, até para dar um contexto ali do restante do projeto. Então, a gente também desenvolveu quadros específicos. Eu precisava, o pessoal do projeto pediu, vocês conseguem separar nesse projeto o que é que vai ser esquadrias só da fase 1, esquadrias só da fase 2, esquadrias gerais, e ainda eles pediam, vocês conseguem fazer isso por pavimento também? E isso foi super possível, porque por meio, né, das tabelas a gente aplica tudo isso, e aí eu consigo extrair, da fase 2, essa porta vai ter 2 unidades, aqui vai ter 17 unidades na fase 2, e no modelo principal, que eu expliquei para ele, o modelo principal começa na fase 1 e fica até a fase 2. Vai ter 41 e por aí vai, tá? E a gente separa isso aqui por pavimento, que para eles era demandado. Então, o que a gente também conseguiu fazer? Quadros por fases. Eu consigo fazer aqui as esquadrias que são da fase 1 e as exclusivas na fase 1, as esquadrias exclusivas da fase 2, e aqui o projeto legal, que seriam todas as esquadrias que iam ficar no final das contas, né? Então, com as opções de projetos, ficou realmente muito mais simplificado para a gente, tá? E aí a gente consegue também ter diferentes visualizações no mesmo arquivo. Eu tenho aqui a fase 1, por exemplo, né, que é uma parte de estacionamento, e aí, portanto, depois eu consigo rapidinho, só mudo ali a opção de projeto, já visualizar ali a fase 2. Mesma coisa, né, para outros ângulos. Então, isso também numa apresentação, quando a gente está apresentando isso para o nosso cliente, isso ficou super facilitado, né, da gente conseguir mostrar e ficar comparando sempre
o que ia mudar e o que ia ficar. E é isso, pessoal. Esses foram alguns dos fluxos que a gente vem explorando assim, de forma principal nas opções de projeto. Tem ajudado muito, né, como a gente já comentou. E obrigada. Obrigada, pessoal. Primeiramente, agradecer a apresentação de vocês. Realmente foi, com certeza, para todo mundo que está assistindo, foi muito enriquecedor. Eu já havia falado isso previamente com a Patrícia, a gente conversou antes da reunião, e eu já adotei parte desses fluxos para alguns projetos que a gente vai começar a desenvolver. E realmente, sempre que a Graphisoft lança uma nova ferramenta, um novo recurso, a comunidade consegue ir muito além, às vezes, do que o que a própria Graphisoft planejou para aquela ferramenta, e este aqui é um dos casos, né? Então, novamente, muito obrigado pela apresentação.